Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula nós vamos estudar o editor de textos VI no Linux. O VI é o editor de textos padrão do Linux, tá? E nós vamos utilizar esse editor de textos para, além de escrever textos, também editar os arquivos de configuração do seu sistema. Então vamos falar um pouquinho sobre o VI. Bom, editor VI. Esse é o editor de textos padrão do Unix, portanto do Linux, BSD, macOS, e outras distribuições. Ele é invocado no terminal pelo comando VI, basta escrever VI e pressionar Enter. Tá? E esse comando, esse programa, na verdade, ele é um programa, ele possui dois modos de execução, modo Command e modo Insert, modo de comandos e modo de inserção. Tecnicamente falando, ele tem outros modos de execução também, mas esses são os dois principais. O modo de comandos, você digita comandos, e no modo de inserção você entra com o texto, o conteúdo dos arquivos. Tá? Na verdade, a gente vai trabalhar aqui com o VIM, ou Vim, que é o VI Improved. O VI Improved é uma versão melhorada do programa VI. Tá? Ele tem os mesmos comandos, tá? Basicamente a mesma aparência, mesma funcionalidade, porém ele é uma versão melhorada. Algumas das funções são melhoradas dentro do Vim e ele tem uma ou outra função a mais. Pode ser que o seu sistema não tenha o Vim por padrão, mas você pode instalar. É só utilizar o comando de instalação comum do seu programa ou o gerenciador de pacotes comum do seu programa e pedir para instalar o editor Vim. Legal? Muito bom. Como é que eu abro o VI então? Quando eu falar VI, estou me referindo ao Vim e vice-versa. Tá? São a mesma coisa para a gente aqui nesse curso. Para abrir o VI é muito simples. Basta escrever VI e o nome do arquivo na frente. Aí ele vai abrir o arquivo para edição na tela. Se o arquivo não existir, tá, vai ser aberta uma tela em branco, cheia de caracteres TIL, que indicam áreas da tela que não tem texto. Vamos dar uma olhada no terminal e ver esse procedimento. Então, se eu der um VI e escrever o nome de um arquivo que não existe, por exemplo, vou colocar aqui teste VI, dou Enter, ele abre uma tela para edição, veja, com um TIL, um símbolo de TIL aqui em várias linhas, e uma tela em branco, na verdade. Em branco significa que não tem nada digitado. Aqui embaixo aparece o nome do arquivo, teste.vi, e diz que é um novo arquivo, porque eu estou criando esse arquivo no momento. Tá? Esses TILs aqui significam que não tem nada nessas linhas, que as linhas nem existem, não é nem possível você se movimentar pela tela aqui. Tá? Aqui no canto inferior direito, você tem algumas informações a respeito do conteúdo da tela, como por exemplo esses números que indicam a posição do cursor na tela. Esse cursorzinho aqui em cima. Então, o primeiro número aqui indica a linha do cursor e os outros números indicam o número do caractere e o número da coluna onde está o cursor. No caso, 00. Tá? É linha 0, porque não tem linha nenhuma ainda. Caractere 0, porque não tem nada digitado. Coluna 1, porque essa aqui é a primeira coluna de dados da tela do VI. Legal? Muito bom. Logo, logo a gente vai aprender como editar o texto aqui. Vamos aprender como sair do VI primeiro. Para sair do VI, você tem que estar no modo de comandos, que é justamente esse modo aqui, tá? Modo de comandos. Estando no modo de comandos, você vai digitar a sequência dois pontos Q para sair. Veja que aparece aqui embaixo o comandinho. Dois pontos Q para sair. Tá? Pressiona Enter e aí ele volta para o terminal. Beleza? Então essa é uma forma de você entrar no VI. Você pode entrar no VI simplesmente escrevendo VI, Enter. Aí ele mostra uma tela inicial. Veja, é o VIM, na verdade o Vim, VI melhorado que ele abre. Essa aqui é a minha versão 7.3. Mesmo esquema, tá? Os TILs aqui indicando as linhas vazias, as colunas, só que aqui embaixo não aparece o nome do arquivo, tá? Porque eu não dei nenhum nome de arquivo. O nome do arquivo vai ter que ser fornecido na hora de salvar, caso eu edite esse texto. Beleza? Para sair mesmo esquema, dois pontos, letra Q e Enter. Tá?
E se eu quiser editar um texto que já existe, aí é bem simples. Deixa eu ver se eu tenho algum texto aqui nesse diretório. Tenho aqui um PSWD. Então eu vou abrir esse PSWD com o VI. Tá? VI, PSWD, e aí ele abre o arquivo para mim. Tá aí. O arquivo foi aberto na tela. Tá? Aqui no cantinho inferior aparece o nome dele entre aspas. Tá? Número de linhas do arquivo, número de caracteres que tem dentro do arquivo e aqui a posição atual do cursor. Tá? Linha 14, coluna 8, que é onde ele está aqui mostrando esse X. Legal? E depois a gente vai aprender a se movimentar aqui pela tela utilizando os comandos. No momento estamos no modo de comandos. O que é esse modo de comandos, então? Vamos para a apresentação. Então, o modo de comandos é um modo que permite navegar pelo arquivo e entrar com comandos para manipular o texto, tá? Mas não entrar com o texto em si. Claro, um ou outro caractere você consegue entrar no modo de comando, utilizando comandos específicos, tá? Mas não é o modo que a gente utiliza para digitar textos, frases, palavras inteiras, textos inteiros. No modo de comandos, as teclas do teclado são interpretadas como comandos. Então, se você pressiona uma letra qualquer do teclado, ela não é uma letra, na verdade, é um comando. Tá? Se você não estiver no modo de comandos, estiver em outro modo qualquer, como por exemplo no modo de inserção de texto, basta pressionar a tecla ESC para você voltar ao modo de comandos. Beleza? E o modo de inserção de textos é o modo Insert. O modo Insert utilizado para inserir texto. Para entrar no modo Insert, basta digitar a tecla I ou a tecla Insert aí no seu teclado, caso você tenha essa tecla. Tá? Então, digitou o I, entrou no modo Insert. Se você digitar o I maiúsculo, você também entra no modo de inserção, só que vai entrar no início da linha, ao passo que a tecla I entra no modo Insert na posição onde estiver o cursor. E para voltar para o modo normal de operação, que é o modo de comandos, você vai pressionar a tecla ESC, como já foi dito. Então vamos dar uma entrada no modo Insert, para a gente ver como é que ele funciona, e depois voltar para o modo de comandos. Então, estou aqui com o meu texto aberto no VI. Tá? Vou pressionar o I, de Insert, tecla I no teclado. Pronto. Veja que aparece aqui embaixo Inserção. Tá? Estou no modo de inserção agora. Então, se eu digitar alguma coisa, por exemplo, vou digitar alguma coisa aqui, meu nome. Veja que meu nome vai aparecendo na tela ali. Agora eu consigo inserir textos. Agora as teclas do teclado funcionam, quase todas elas, como teclas comuns. O backspace funciona, as setas de direção, o delete, tá? Tudo funciona perfeitamente. Legal? Para voltar para o modo de comandos, basta dar um ESC, vou pressionar o ESC, pronto. Agora estou no modo de comandos de novo. Se eu tentar digitar o meu nome, eu não consigo porque não aparece o texto aqui na tela. Beleza? Bom, essa aqui foi a primeira videoaulinha então de comando VI, de editor VI, tá? Não vou me estender demais para não ficar muito pesada. Nas próximas videoaulas a gente vai começar a aprender quais são os comandos que você pode utilizar para manipular esse texto que aparece aí na tela. A gente vai brincar bastante com o texto que está aparecendo, eu vou usar esse arquivo mesmo. Legal? Então essa foi a minha introdução para você conhecer o editor, saber como ele é, entender os modos de operação existentes e como você entra em um modo e volta para o outro modo. E também como sai do editor VI. Relembrando, basta digitar dois pontos, Q, e pressionar Enter para sair. Aqui no caso, como eu fiz modificações, ele diz que as alterações não foram gravadas. Então eu vou pressionar um Enter, dou dois pontos, Q, e na sequência uma exclamação. Tá? Aperto o Enter, aí ele volta para o terminal. Colocando a exclamação na frente depois do Q, ele ignora as alterações e sai sem salvar. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre esses comandos posteriormente. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal da Boson Treinamentos enquanto isso, e também para acessar o nosso site www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até mais.